Boa tarde a todos. É com muito gosto que temos hoje a entrevista à autora Susana Lucas no âmbito do lançamento da obra Manutenção Preventiva à Gestão Sustentável de Edifícios, publicada pela Quântica Editora. Susana, começo por lhe agradecer ter Obrigada, aceito esta nossa entrevista e propunha que começássemos então pelo seu percurso profissional. Em 2017 criou um blog, Sei by Susana, que entretanto evoluiu para um projeto maior e passo a citar o que diz no site. Uma plataforma de e para pessoas que têm manifestos de interesses em comum nas áreas de sustentabilidade, saúde, engenharia e inovação. Este é um projeto que faz em conjunto com outras duas colegas, pelo menos foi isto que nós percebemos quando estávamos a navegar na plataforma. Eu começo-lhe por lhe perguntar como é que aconteceu esta evolução de um blog que criou pequenino para uma plataforma que tem o tamanho que tem hoje, que até tem artigos que são escritos em colaboração com outros autores. Sim, muito obrigada mais uma vez. O blog já foi assim foi criado quase por as pessoas acharem que poderia existir um local em que se transmitisse conhecimentos nessas áreas de uma forma mais simples, pelo menos é o que eu manifesto, pronto. Depois passou para uma plataforma porque considerámos que o conhecimento não é meu, não é de ninguém, é de todos nós e todos nós temos qualquer coisa para contribuir e, portanto, posso ser eu a fazer artigos como pode ser outra pessoa qualquer. Claro que juntaram-se outras pessoas a mim, mas estamos sempre disponíveis porque consideramos que o conhecimento é uma coisa que todos nós temos, nem que seja o nosso ponto de vista sobre uma determinada realidade. E isso é interessante para melhorarmos todos a nossa evolução em termos de conhecimento, não é? Sim, e embora a Susana agora já me tenha respondido um bocadinho à questão seguinte, porque o objetivo entendido por nós e o que a Susana me acabou agora de confirmar, da criação desta plataforma passou por desmistificar um bocadinho estas áreas e torná-las acessíveis a um público Sem dúvida. Mais vasto através da comunicação mais simplificada, mas sem nunca esquecer a parte técnica, o enquadramento técnico e teórico e científico destes temas. E esta necessidade de partilhar este conhecimento e de torná-lo mais vasto e amplo surgiu de onde em concreto, Susana? Olha, surgiu de eu ser professora, não é, no Instituto Politécnico de Setúbal, portanto já sou professora há 13 anos, e verifiquei que às vezes existem conceitos que não é só, não são só relevantes para nós, pessoas do mundo académico. Todos nós temos interesses por determinados assuntos nestas áreas, que ainda por cima são áreas que nos tocam, digamos assim, diretamente, e portanto eu tenho tido interações muito interessantes de pessoas, às vezes não têm formação nenhuma, mas têm muito interesse em determinadas áreas. E realmente começaram a ver que esta plataforma era um sítio onde descobriam de uma forma simples temas que às vezes parece que são só coisas do mundo académico e portanto eu achei que era uma forma de passar o tal conhecimento de outra forma mais simples, pronto, foi por isso. Ou seja, poderia dizer então que havia aqui uma lacuna de partilha de conhecimento, e se existia era só entre académicos ou entre profissionais da área, mas não passaria para o público exterior Geral, e sim. não era sequer acessível. Além disso, a Susana, num dos doutoramentos na área de Engenharia Civil, desenvolveu um modelo de avaliação de sustentabilidade em instalações. Que origem teve por base este projeto? O segundo doutoramento? Sim. O segundo doutoramento eu costumo dizer, o primeiro foi o professor que escolheu, o segundo já fui eu que escolhi. Portanto, quando a gente vai à segunda vez, portanto, aliás eu tenho também duas licenciaturas, a primeira por acaso enganei-me no código do curso, a segunda já fui eu que escolhi pela minha vida profissional. Pronto. E isto também comecei a verificar que na gestão das instalações a parte da sustentabilidade era muito pouco focada e, portanto, seria uma área interessante. E no caso eu fiz sobre estádios de futebol, que o que eu posso dizer é que, por exemplo, fui a estádios na Suíça, na Amsterdão, e eles dizem que são sustentáveis, mas não conseguiam mensurar. Pronto, e o que fiz nesse doutoramento foi fazer um sistema de mensuração,
portanto, quantificação da sustentabilidade na gestão, e toda a gente achou isso muito interessante, e também nos estádios nacionais, que eu cheguei a fazer workshops com os gestores dos estádios todos, e eles achavam muito interessante porque realmente não havia uma forma de como é que conseguíamos quantificar, não é? Ser sustentável, claro que é só quase às vezes mudar de atitude, mas também mensurar é importante, até em termos de comunicação, não é? E de que forma é que este projeto e essa sua tentativa de mensurar o que é a sustentabilidade é que se reflete também aqui nesta obra que publica connosco? Reflete-se no capítulo mesmo de gestão sustentável, portanto, para todos os efeitos está lá, de alguma forma, transposto o modelo que eu defini de parâmetros a analisar. Pronto, não está completamente o sistema como é que se mede, mas está todos os aspectos que se devem ter em conta. Normalmente, portanto, no livro está isso bem explícito, tem que se ter em atenção tanto às entradas como às saídas, como à forma interna de gestão do local em si, não é? E esta pergunta já nos levou um bocadinho para a obra, mas entrando agora vamos falar mesmo só sobre o livro A Manutenção Preventiva à Gestão Sustentável de Edifícios. Este é o primeiro livro que a Susana publica. Certo. E isto, não quero ser redundante, mas as perguntas acabam por estar sempre um bocadinho ligadas. Como já referimos anteriormente, na sua plataforma digital, percebemos que procura divulgar conhecimento com qualidade. E será que o lançamento deste livro pode funcionar como uma tentativa de trazer mais conhecimento para esta temática? Haveria aqui também uma lacuna a nível de livros e de investigação que estaria... Havia. Pronto, eu dou uma unidade curricular no mestrado de Conservação e Reabilitação do Edificado, que chama-se Conservação e Manutenção Preventiva de Edifícios. E comecei, portanto, eu dou já esta disciplina há alguns anos, e comecei a verificar que não existia literatura nesta área da construção. Tínhamos muita dificuldade em perceber. E achei, isto é uma coisa muito interessante, porque depois começámos a fazer visitas de estudo com os alunos para eles fazerem trabalhos, e realmente a área da construção nunca era falada no âmbito da manutenção. Portanto, isto que é uma coisa muito curiosa, mesmo a Rita não sendo da área, eu posso lhe dizer que, por exemplo, normalmente a manutenção está muito relacionada com os equipamentos, que são coisas que têm uma vida útil, se calhar de 10 a 20 anos, enquanto a construção tem 50 anos, não é? No mínimo, quando não temos construção, 100 anos. E como é que não se perspectiva a manutenção? Isto começou-me a fazer confusão, pronto, andei a pesquisar, existem professores, e, portanto, a nível académico, que dão alguma coisa, mas vai sempre mais para a área da reabilitação, isto é, só intervíamos quando a situação está num estado de degradação tal que tem que se reabilitar. Eu assim, mas não devia ser assim. Porque não se fez a manutenção. Exatamente. E passa-se diretamente à reabilitação. Para a reabilitação, sim. Portanto, posso então afirmar que a ideia deste livro surge então da falta de literatura, como disse, nesta área, na área da construção. Que é uma área, lá está, a área da construção é uma área pouco abordada nos livros técnicos, a manutenção direcionada a edifícios, como estava agora a Susana a dizer, e através da sua experiência terá identificado que a própria manutenção de construção civil é um pouco menosprezado, é um pouco desvalorizado então na indústria. Para desenvolver um bocadinho mais este tópico. Normalmente não existe. De todo. De todo. Talvez em edifícios de grandes dimensões exista alguma preocupação de manutenção. Posso dizer, por exemplo, sei lá, só se intervém numa caleira de drenagem de águas da chuva quando começa a entrar dentro do edifício. Portanto, em vez de saber-se que estamos em época de chuva, portanto, planear que antes da época de chuva vá-se verificar como é que estão as caleiras de drenagem, e normalmente tem sempre penas de passarinhos e pedras e outras coisas, não é? E pôr a infraestrutura a funcionar como deve ser. Portanto, isto normalmente, principalmente a água, é aquele elemento fantástico que entra por todo lado, e só se atua quando a situação já está quase no âmbito da reabilitação.
E não devia ser assim, portanto, devíamos ter esta tal manutenção preventiva que é assim, pensar, vai chover, vamos entrar em outubro, não é? Ou em setembro, vai começar a chover, vamos planear uma manutenção a toda a parte de drenagem do edifício. Isto não se faz, só quando acontece algum problema é que se faz. Claro que existem alguns edifícios que já começam a fazer, e já existiram problemas gravíssimos, mesmo de telhados virem abaixo, portanto, por sobrecarga da cobertura com água, não é? Mas é assim, não havia necessidade, e os custos relacionados com a manutenção preventiva são muito inferiores depois do que no âmbito da reabilitação, que é uma pena, no meu ponto de vista, é nós ainda estarmos numa perspectiva de reabilitação, tanto que até os incentivos ou fundos nacionais é para reabilitação. Não, nós devemos era ter a capacidade de manter os edifícios. Mas eu estou a falar isto de edifícios públicos, também. Problemas até de câmaras municipais, coisas graves mesmo. Eu vi uma pessoa num edifício que tinha um pano por trás das costas e tinha um buraco em que a água corria para um contentor. Aquilo era assustador. E isso é um de muitos casos que a Susana, se pudesse, contava. Exato. Por aqui. Exato. E, portanto, esse edifício só foi intervencionado no âmbito da reabilitação. E não da manutenção, que seria... Exatamente. Aliás, a lógica, eventualmente, quando se idealiza um edifício, eu estou a falar sem saber, por isso corrija-me, Susana, porque eu não percebo mesmo nada da área. A lógica seria sempre ver a manutenção e construir para a manutenção, e qual é a gestão dada que vai ser dada ao edifício, e não que só depois da consequência, ou seja, há um buraco na parede, como está a dizer, então agora sim temos que pensar em como corrigir. Exatamente, sem dúvida. Nós tínhamos uma cultura muito de manutenção das nossas casas. Não sei se a Rita se lembra, mas eu ainda me lembro de pessoas no verão a caiarem as casas. Portanto, as pessoas sabiam quais os tipos de manutenção deviam fazer às suas casas. Portanto, e nós já perdemos esta ligação às casas. E, portanto, aos edifícios que não são as nossas casas, não são nossos, ainda menos ligação temos. Mas não significa que não existam bons exemplos. Isso existem também. E ainda bem. Ainda bem, é bom sinal, é bom sinal. Na sua obra, Susana, destaca a importância de sistematização de informação para o desenvolvimento de um plano de manutenção preventiva para os edifícios. Por que razão considera que a sistematização de uma metodologia é tão essencial para este setor? Sendo que é um aspecto, aliás, já me confirmou, que é um aspecto desvalorizado em construção civil. Sim, é o que eu tinha dito, por exemplo, que eu verifiquei, por exemplo, existe até alguma forma a ligação desta área da sustentabilidade ao marketing, mas isso não é mau, muito pelo contrário. O que acontece é depois a tal falta de quantificação. Como é que nós quantificamos? E eu fiz lá no segundo doutoramento, fiz um sistema que classifiquei como fosse a certificação energética ou a certificação dos equipamentos elétricos, que é de G até A++, ou assim. Portanto, porquê? Porque as pessoas identificam isso, como identificam um hotel 5 estrelas ou de 1 estrela, nós precisamos de uma quantificação para conseguirmos perceber, não precisamos estar a dizer, este faz uma reciclagem dos resíduos em 58%. Estamos a associar só what? não diz nada, não é? Se disseres assim, olha, não, em todas as vertentes da sustentabilidade que este edifício faz, ele é A+. A pessoa já percebe, então deve ser bom. Já sabe a que nível deve associar e a categoria que está inerente. Exatamente. Quais os principais benefícios que a gestão sustentável de edifícios traz, não só para a estrutura em si, mas também para os seus utilizadores, Susana? É assim, a sustentabilidade tem 3 pilares e eu acho que os 3 são os 3 importantes. Portanto, que é a parte económica, claro, temos que reduzir custos, a parte ambiental, e às vezes com a parte ambiental nós conseguimos reduzir custos, e a parte social. Isto é, os edifícios são para as pessoas e as pessoas têm que ter uma ligação muito grande ao edifício, têm que sentir conforto quando estão no edifício, têm que sentir segurança quando estão no edifício, têm que verificar que está a ser considerado questões de risco
e até as questões ambientais, porque todos nós cada vez estamos mais sensibilizados para isso. Mas existem muitos aspectos que estão relacionados com as pessoas, por isso é que depois no fim do livro, só no pontinha, falei da parte da saúde e do bem-estar dos edifícios. No 6º capítulo. Exatamente. Sim, sem ser ainda deste tópico da sustentabilidade, aliás que o discurso de sustentabilidade está hoje mais do que nunca em cima da mesa de várias empresas, enquanto engenheira tem a percepção que na área de engenharia civil este tema já tem outra importância, ou seja, que a sustentabilidade começa a ter outro peso? Sim, já existe muita gente preocupada com este assunto por diversos aspectos. Portanto, podem ser tanto que existe já o índice Dow Jones de sustentabilidade. Portanto, na Bolsa de Nova Iorque, as empresas já são cotadas pela sustentabilidade. Portanto, só isso já faz com que a sustentabilidade seja considerada uma coisa importante. Os edifícios são sempre património das empresas e, portanto, terá sempre um impacto direto no tal índice de sustentabilidade que as empresas possam ter. Portanto, eu acredito que cada vez mais as coisas estão, estes aspectos já são quase um pressuposto, pronto, de tudo. Eu, por exemplo, estive agora num webinar do Turismo de Portugal, pronto, isto é uma curiosidade. O Turismo de Portugal quer identificar o nosso turismo como o turismo mais sustentável da Europa. Portanto, tudo vai ter que ser mudado. Isso é ótimo, portanto, toda a gente já está aberta a isto e sabe que a construção tem um aspecto muito significativo na área da sustentabilidade, se for de uma infraestrutura turística, muito mais, não é? Fico contente, eu ia lhe perguntar se estavam a falar da Bolsa de Nova Iorque, se aqui em Portugal as coisas caminhavam ao mesmo ritmo, mas dizendo-me que o próprio turismo de Portugal já tem essa preocupação, é sinal que efetivamente Portugal estará no mesmo patamar que, diria eu, corrija-me Susana, que lá fora, a nível da preocupação de identificar e incluir a sustentabilidade na construção. Já estão com muito interesse nessa área da sustentabilidade e começam na parte também da saúde e do bem-estar, sim, na construção. Há pouco a Susana estava-me a falar que os edifícios são para as pessoas e face à situação pandémica que vivemos já há mais de um ano, esta prevenção da manutenção ganha agora outra pertinência, isto porque nós agora em pandemia passamos bastante mais tempo dentro dos edifícios. Olha, Rita, o que está estimado é que normalmente, sem pandemia, nós estamos 80% do nosso tempo dentro dos edifícios. Agora imagina como é que nós estamos agora, não é? E o que acontece é, eu fiz 2 cursos sobre saúde na construção, são americanos, infelizmente ainda não há cá em Portugal, mas com certeza que devem vir a existir cá. A nossa saúde está muito relacionada com a construção. Isto é, a nossa falta de saúde também está muito relacionada com a construção. Existem diversas patologias que estão relacionadas com problemas que existem na construção. E, portanto, se nós estamos muito mais tempo dentro de casa, mais efeito está a isso a ter na nossa saúde. E isto com certeza, as pessoas começam a ter essa noção. Isto é, se passas muito mais tempo na tua casa e começas-te a sentir ou falta de ar, ou estás sempre a espirrar, ou dores de cabeça, ou não consegues dormir, e consegues perceber que agora afinal não é porque vais apanhar trânsito que não consegues dormir, não é? Essas coisas começam a ter outra preocupação, espero eu, e acredito, porque eu tive um exemplo, eu fui eu tenho problemas de pulmões e fui a uma consulta de pneumologia e falei com a minha médica e ela disse-me, você tem toda a razão, eu tive 2 casos muito graves, mas mesmo muito graves de patologias pulmonares que alteraram-se radicalmente com a mudança de casa. E eu acho que temos que começar a pensar bem também isso. O que é que as nossas casas ou os nossos edifícios, porque também os edifícios, mesmo edifícios escolas, públicos ou edifícios de escritórios, eu estive na Corunha nos que fazem muito esse estudo, os edifícios de escritórios, que as pessoas passam imenso tempo dentro dos edifícios de escritório, agora não, mas vão passar outra vez,
o efeito que eles estão a fazer às pessoas. Eu cheguei a estar a trabalhar num sítio que de verão tínhamos 26 graus dentro do edifício. Isso é impossível, alguém se concentrar. Há estudos que isso não se consegue uma pessoa concentrar. Estive num instituto em Barcelona que eles fazem estudos nas cidades. Os efeitos determinada, não só a poluição, mas outros, o ruído contínuo, a pessoa estar a dormir numa cidade e ter aquele ruído que a pessoa depois diz, já nem ouço. Pois, mas o cérebro está a ouvir. Sim. E o cérebro não está a desligar durante a noite. Nunca tinha pensado nisso e é algo que nós, enquanto cidadão comum, ou eu como eu, a maior parte das pessoas que não pensamos e não somos da área, nem sequer nos passa pela cabeça. É uma insónia, mas porquê é que nós somos insónios? Mas é lógica. O nosso próprio pensamento tem que ser educado também para começar a pensar que não é só a insónia, é mesmo a nossa casa, é se calhar o prédio do lado, é todas as estruturas que estamos no nosso dia-a-dia que influenciam mesmo o nosso bem-estar e a nossa saúde. Sim. Ainda sobre o livro, Susana, esta obra apresenta um formato de guia do bolso. O que pretendia alcançar ao escolher este formato? Olha, eu queria uma coisa pequenina e que fosse prática de andar connosco. Não queria um grande livro porque depois fica numa prateleira e nunca mais sai de lá. Queria qualquer coisa tipo, tenho uma dúvida, deixa-me levar para ali a ver o que é que se passa. Portanto, queria que fosse mesmo compacto. Eu falei com vocês, da editora, e disse, eu quero uma coisinha pequenina. E as pessoas ficam muito estranhas, mas porquê é que és um livro pequenino? Porque eu acho que um livro pequenino é muito mais prático para usar e até qualquer pessoa que não seja da área pode achar, mas esta matéria em poucas páginas, portanto se calhar até eu posso aprender qualquer coisa aqui, em vez de ser assim tipo um manual, doutoramento. E então achei que foi esse mesmo o pressuposto e eu espero que seja uma mais-valia ele ser tão pequenino para poder andar sempre connosco e com os técnicos todos. Eu julgo que sim. Susana, vou à nossa última pergunta desta entrevista, que foi como eu iniciei, que queria saber então quais são os seus projetos futuros. Este é o seu primeiro livro publicado, haverá próximos livros? Conte-me. Sim, pois. Olha, estou a fazer um com um colega já há uns anos, aliás comecei com um colega e agora já estou com outro, que é na área da inovação. Eu fui durante algum tempo perita em avaliação de candidaturas. E o que verificava é que não existia nenhum manualzinho para ajudar e às vezes as pequenas e médias empresas têm muita dificuldade em contratar consultores para dar apoio, que normalmente financeiramente é um valor significativo. E portanto achámos, portanto, eu sou de duas áreas, esse colega de tecnologias da informação, e achámos que talvez dando algumas dicas também assim num guia, assim, uma coisa muito simples, tipo, acontece isto assim, o que é que vão fazer? Não escrevam assim, porque às vezes, até quase na escrita das candidaturas aos fundos, é por uma dificuldade da pessoa não perceber quem é que está do lado do outro lado. Pronto, esse é um dos livros. E outro é como é a questão da construção sustentável e da construção saudável mesmo. Portanto, desde a escolha do terreno até construir o que podemos fazer para ter esses aspectos nas nossas casas. Esse livro ainda vai mais a fundo que este. Vai. Portanto, este foi só assim um cheirinho. foi, digamos assim, um despertar, não na parte da gestão de edifícios, portanto, da gestão de grandes edifícios e assim, portanto, aqui conseguem ter as dicas para implementarem a área da sustentabilidade. A saúde está muito relacionada com muitas outras coisas, incluindo a própria escolha do terreno, incluindo se tem linhas de água, qual é a exposição solar e outras coisas. E portanto eu acho que se for também no conceito deste, que é uma coisa simples, de fácil leitura e que qualquer pessoa que tenha curiosidade consegue pelo menos ter umas dicas para fazer. Fico muito feliz se alguém fizer isso.
Eu acho que várias pessoas vão fazer. Susana, resta-me agradecer, gostei muito de falar consigo. Eu Espero também, que quem Rita. veja esta entrevista também tenha gostado e quem não conhece o seu livro, eu relembro que está à venda na Bookie, na nossa livraria, portanto a manutenção preventiva à gestão sustentável do edifício já está disponível na Bookie. Qualquer dúvida ou comentário queiram fazer, podem clicar nestes comentários e depois eu posso mesmo enviar para a Susana e a Susana responde Claro que sim, e pode com todo o existir esta gosto. interação. E Susana, da minha parte é tudo, mais uma vez muito obrigada por ter falado Obrigada comigo. eu.